vamos ver o vídeo do Aizen. Porque o Aizen é muito bom. O personagem Aizen, eu não sei, não vi o grande e maravilhoso Bleach. Eu quero ler Bleach. Então, vamos deixar a resenha aí na dúvida. Com Resident Evil 4 Remake chegando, nada melhor do que falar sobre algumas das características menos óbvias, mas que eu simplesmente amo nesse jogo. Seus controles e sua linearidade. Antes de mais nada, saiba que nós temos um server no Discord, que o link está aí na descrição. Mas é isso. Se você já jogou Resident Evil Deixa eu 1, divulgar lá e pela sabe será que como o tomou jogo ban? funciona. Você tem que abrir uma porta com uma chave que você só consegue depois de matar uma cobra, que você só pode enfrentar depois de conseguir outra chave, e blá 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 blá. Os três principais jogos clássicos funcionam assim: um leva e traz do caralho, andando por essa mansão ou cidade 70% trancada até você conseguir o item certo. Então vem Resident Evil 4, e ele muda muita coisa dentro da série. E é comum vermos críticas quanto ao fato da franquia ter virado muita ação depois disso, ou críticas quanto à câmera do jogo, a movimentação que continua no estilo Tank Control e blá blá blá. Curiosamente, uma das coisas que eu pouco vejo sendo criticada no jogo é justamente sua linearidade. O jogo é muito linear, e a exploração está geralmente condensada na própria área em que você está, para poder achar um emblema ou um tesouro qualquer. É muito simples. Muito mais do que nos clássicos. Hoje em dia nos videogames, uma massa de jogadores julga a linearidade como algo ruim por si mesmo. Eles almejam cada vez mais controle sobre os jogos que estão jogando, cada vez mais escolha. E essa pequena palavra virou praticamente um sinônimo de mundo aberto, como se um fosse inerente ao outro. Por isso é comum vermos franquias se tornando mundo aberto há algum tempo. As franquias que não se rendem ao mundo totalmente aberto Algum tempo, parceiro? aumentam suas áreas, Quase como Gears of duas War gerações estamos 5, ou vendo Metro Exodus, ou até uma Resident Evil Village. explosão E as franquias de que mundo estudiosos aberto. adotam o mundo aberto apenas expandem aquilo para Eu níveis gosto de cada vez Sonic, mais mano. colossais. Sonic passo fácil e Agora, falando vai. desse último jogo, é comum ver comparações entre Resident Evil 4 e Village. Realmente os dois jogos têm bastante armas, um mercador que te vende itens, e os inimigos podem dropar coisas quando mortos. Mas acaba aí. O maior problema para mim com Resident Evil Village é que ele parece não conseguir se decidir se ele vai ser um Resident Evil aos modos do clássico, como o 1, ou aos modos dos mais voltados para ação, como o 4. Então você não cria os ambientes lineares como o do 4 e usam de seu trunfo, que eu já vou falar qual é, ao mesmo tempo que você não coloca no jogo a exploração presente no 1. Porra, vamos ser sinceros, né? Quando a gente entra no castelo em Resident Evil Village, o olho que vai solucionar o puzzle da porta é colocado bem na nossa frente. É literalmente o único caminho a se seguir. Aí quando você é jogado no hall do castelo, todas as portas estão trancadas ou te levam para o começo da mansão. E a única coisa que te leva para algum lugar novo é a porta em que você coloca o olho que acabou de receber do jogo. Agora perceba, Resident Evil 4 também é um jogo muito linear, mas ele tem um trunfo muito poderoso que torna a linearidade do jogo, às vezes, pouco perceptível. Resident Evil 4 começa em uma casa, com apenas um inimigo simples. É o cenário perfeito para você testar os controles. Depois, você descobre que pode interagir com o cenário até certo nível, pulando a janela. Depois você enfrenta 3 inimigos que têm um set de combate diferente. Depois, você caminha por corredores até chegar em uma área mais ampla, onde você interage com o cenário, pega uma arma, enfrenta tipos variados de inimigos, recebe itens novos com uma granada e blá blá blá. Depois, você vai para uma espécie de estábulo, que é bem mais tranquilo, tem menos inimigos e você só tem que descobrir como sair dali. Você avança, enfrenta inimigos que agora portam bombas, vai para um cenário com pontes e corredores estreitos, enfrenta o gigante, volta para a vila na chuva, interage mais com o cenário, enfrenta um boss, chega no castelo onde um novo grupo de inimigos com outras armas te enfrenta. Você luta contra um cara cego que deve ser enganado para poder ser derrotado. Você passa por alguns labirintos, por uma Tomou prisão, ainda. por uma ilha, enfrenta um monstro em um lago e blá 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 blá. Resident Evil 4 é extremamente eficiente em construir seus encontros com os inimigos. Eles variam armas, formas de interação com o cenário, mudam É um bom drasticamente o level local, design. a forma como você deve jogar, suas prioridades em combate, adicionando a Ashley, por exemplo, tudo. São ambientes tão variados, tão diferentes, que cada encontro soa como único. Esse é um dos elementos para construir a ação do jogo mais importantes que tem. E ele ainda faz questão de reforçar no jogador o sentimento de que ele deve destruir tudo na sua frente. Por exemplo, com a presença do mercador, porque agora você pode e deve comprar atualizações para suas armas, se tornando o caçador nesse jogo, e não a caça. O jogo se entende como diferente de seus antecessores, e já que ele é linear pra caralho, e os clássicos não eram tanto assim, ele precisava abusar de algo que o diferenciasse, que fosse seu charme.
e ele abusou. Mas uma coisa que Resident Evil 4 não mudou de seus antecessores foram seus controles, que permaneceram no estilo tanque. E eu gosto disso. O Tank Control surgiu na saga Resident Evil porque seria o melhor para aquele tipo de jogo naquele momento. Hoje em dia um jogo com Tank Control seria ridicularizado por falta de velocidade e por falta de controle do personagem. Sim, é verdade, falta isso. Mas quando você olha essa mecânica apenas por um olhar mais amplo, há uma razão clara pelo qual eles optaram por usar essa movimentação em Resident Evil 4. A jogabilidade é quase toda construída ao redor do controle para gerar atenção no jogo. O jogo foi projetado para ser jogado com você tendo em mente suas delimitações quanto à velocidade e movimentação. Esse é o tipo de coisa que se perde em Resident Evil 1 quando você escolhe usar a movimentação mais atualizada. A Capcom tentar colocar em Resident Evil Village algumas das características de Resident Evil 4 não são exatamente o problema. O problema na verdade é que a Capcom parece uma empresa muito boa em perceber quando alguma coisa em seus jogos é muito bem sucedida, mas também parece uma empresa ruim em reconhecer por que essa coisa acabou sendo bem sucedida. Resident É Evil burra. Village não tem os elementos de ação que deram um charme para Resident Evil 4, ao mesmo tempo que não tem os elementos de aventura e exploração É um que deram Frankenstein. um charme para Resident Evil 1, 2 e 3. Ele é só uma coisa legal, acima da média, mas que fica no meio do caminho. Nem pra lá e nem pra cá. Mas Eu achei espero o poder 7 falar muito mais interessante que o 8. extensivamente sobre Não isso joguei nenhum dos no dois. futuro vídeo. Por enquanto, é isso. Eu joguei um pouco do 7. Tchau. Mas, tipo, o 8 pra mim eu só caguei e andei.